crônica da manhã de hoje, Deus tem uma palavra poderosa para falar comigo e com você. Se você puder, abra comigo sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e o 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e o 23, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hoje eu quero falar um pouco desse assunto que eu particularmente aprendo muito com ele toda vez que eu leio esse texto. Deus sempre me ensina algo muito importante. Paulo aqui fala do fruto do Espírito. Perceba, não é no plural, é no singular. O fruto do Espírito é aquilo que o Espírito Santo gera dentro de mim e de você. Quando estamos com o coração aberto, receptivo à voz do Espírito Santo, ele habita em mim e em você. O fruto do Espírito na minha vida e na sua carrega, traz consigo essas características, esses atributos. Um crente que tem nele o fruto do Espírito, ele é uma pessoa amável, ele tem alegria, ele experimenta essa paz, ele é paciente, ele é bondoso, ele procura ser fiel, leal. E Paulo fala aqui de um conjunto de elementos que constitui esse fruto do Espírito. Aliás, Paulo fala de 9 elementos, e ele começa sempre falando do amor. Porque o amor é a base de tudo. Deus é amor. E o primeiro elemento que Paulo cita é o amor. E daqui em diante ele vem falando desses outros elementos: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, 9 virtudes do fruto do Espírito. Hoje eu quero me ater a uma que é muito importante. Eu já tratei desse assunto há um tempo atrás. Hoje quero voltar nele, retornar nele, porque eu tenho o hábito de ler, reler, ler novamente. Para quê? Para que isso fique aqui, gravado na nossa mente. Até a ciência explica isso. Quanto mais você lê e relê o mesmo assunto, mas isso vai ficando aqui, gravado na sua memória. Então hoje eu quero voltar a falar novamente do domínio próprio. E eu costumo dizer que há coisas em nossa vida que fazem outras orbitarem ao redor dela. O domínio próprio é uma dessas coisas, é um desses elementos. Preste atenção naquilo que eu vou falar. Há coisas na nossa vida que fazem outras orbitarem ao redor dela. O domínio próprio é uma delas, e eu vou te explicar. O domínio próprio, ele pode ser aplicado e deve ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. O domínio próprio, eu costumo chamá-lo de limite. E você sabe que os limites, eles são importantes em todos os aspectos da nossa vida. Você já deve ter ouvido a célebre frase: rapaz, você tem que botar limite nessa criança. Tudo tem seu limite. Você já deve ter ouvido alguém falar isso. Quem sabe você mesmo não já falou isso. Olha, você está chegando no meu limite, hein? Tudo tem seu limite. Pois é. E você tem razão. Tudo na vida tem que ter os limites. E esses limites, eles têm que estar bem estabelecidos. Deus colocou limites em tudo que ele fez. Você chega na beira do mar, na beira da praia ali, e você vê tanta água, tantas ondas,
Mas onde é que essas águas e essas ondas quebram? Na areia da praia. O que é isso? Limites. Naquela conversa, naquele diálogo de perguntas de Deus com Jó, o que é que Deus disse a Jó, depois de Jó lhe fazer algumas perguntas? Ô Jó, onde tu estavas quando eu estabeleci os limites da terra? E Jó soube responder. E naquele diálogo de perguntas, de troca de perguntas entre Jó e Deus, Deus e Jó, Deus vai fazer uma série de perguntas justamente querendo saber de Jó onde Jó estava quando Deus estabelecia os limites do universo. Então Deus estabeleceu limites em tudo que fez, em tudo que criou. Eu e você temos os nossos limites. As ondas do mar têm os seus limites. Tudo que está no céu, na terra, embaixo da terra, tem seus limites. Tudo que está no mar, nas profundezas dos oceanos, tem seus limites. Então, o domínio próprio é um limite que Deus estabeleceu para que eu e você utilizasse. Você quer ver uma coisa? Eu já falei isso aqui uma vez, vou tornar a repetir. Comer. Qual é o problema em comer? Você vai dizer, oxe, que conversa é essa, irmão Ibe? Nenhum. Comer é bom, é ou não é? Se alimentar faz com que seu corpo esteja o quê? Reforçado, preparado, abastecido para um dia como esse, quinta-feira, 4 de julho, tu pegar a estrada, entrar no ônibus lotado, sair, como diz aí os militares, com a faca nos dentes para ir trabalhar. Você tem que se alimentar para ter força, é ou não é? Mas se você não tiver domínio próprio, a comida se torna um pecado. A Bíblia fala que a glutonaria é um pecado. E como é que eu posso comer sem pecar? Quando eu entendo o domínio próprio. É incrível isso, né? O sexo dentro do casamento, qual é o problema? Nenhum. Aliás, é uma ordenança divina. Crescer e multiplicar, encher a terra, não é? Para isso acontecer, o homem tem que se relacionar sexualmente com a sua esposa. Qual é o problema disso? Nenhum. O sexo dentro do casamento, da união, a união monossomática, né, entre um homem e uma mulher, qual é o problema? Nenhum. Tem a bênção de Deus para isso. O sexo é bom, né? Mas se ele passa dos limites, se não existe domínio próprio, hein? O sexo vira o quê? Uma bagunça. Destrói a vida do homem. É ou não é? É o que estamos vendo, por exemplo, acontecer na sociedade. Aliás, quando todos os limites começam a ser quebrados, porque o domínio próprio é algo muito importante, seja na nossa vida, ou seja, de forma coletiva, individual ou de forma coletiva, lembre-se, a sociedade caminha para o fim. Quando todos os limites começam a ser arrebentados, quando o domínio próprio não é exercido, meu irmão, você vê que Paulo vai dizer que quando Deus entregar o homem ao próprio homem, é o fim dele. Porque o homem entregue ao próprio homem é um homem sem domínio próprio, sem limites estabelecidos. É um trem desgovernado, uma carreta descendo ali uma ladeira sem freio. Então, quando a gente não compreende isso, a importância do domínio próprio, tudo na nossa vida vai ser motivo para pecar. A hora de comer vai ser o motivo para pecar. A hora da nossa intimidade com a esposa, com o marido, vai ser um momento de pecar. O momento que a gente vai ter pelo trânsito com
o carro dirigindo, vai ser outro momento de pecar. Enfim, quando o domínio próprio não é exercido, você vai ter um problema muito sério em vários aspectos, em várias áreas da sua vida. Então, domínio próprio, o próprio nome já o define, é um autocontrole. É a capacidade de controlar os próprios impulsos. Mas não é só os impulsos, é as emoções. Mas não é só as emoções, são os desejos. É por isso que na Bíblia, ele está aqui junto desses outros elementos, amor, paciência, né? Fé, mansidão, está ali juntinho. Veja a importância que tem o domínio próprio. E hoje eu quero tratar um pouco com vocês sobre os benefícios do domínio próprio. Como eu disse aqui, ele vai agir na sua vida em todas as áreas. Se você não tiver domínio próprio onde você trabalha, você está correndo um sério risco de perder o emprego. Se você não tem domínio próprio dentro do seu casamento, você está correndo um sério risco de perder sua mulher e o seu marido. Se você não tem domínio próprio no seu relacionamento com os filhos, você está correndo um sério risco de vê-los indo embora e não querer mais graça com você, não terem mais respeito por você. Se você não tiver domínio próprio, você vai arrumar muita confusão pela rua e detalhe, hein? Está correndo um sério risco de vida. E muitas vezes a gente ouve falar de domínio próprio, mas de uma forma muito superficial. Mas olha, quando a gente se debruça sobre esse assunto, quando a gente mergulha nesse assunto, você vai perceber que muita coisa da nossa vida está dependendo desse elemento do fruto do Espírito, domínio próprio. Ah, meu irmão, esse tema aqui é extremamente abrangente. Você deve conhecer alguém que não sabe controlar a língua. A melhor definição para um fofoqueiro é aquele que não tem domínio próprio sobre sua língua. Não tem definição melhor. Quando você ouve alguém dizer, fulana, aquilo é tão fofoqueira, ela está dizendo, não tem domínio próprio com a língua. Tá vendo aquele ali? Conta um segredo para ele, para tu ver. Pensa num camarada fofoqueiro. Sabe o que a pessoa está dizendo? Ele não tem domínio próprio. Então vamos lá. Quais são os benefícios do domínio próprio? Em primeiro lugar, ele nos protege contra as tentações, contra as propostas indecentes do diabo, do pecado. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 13, algo muito importante que liga o domínio próprio a essa questão das tentações. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 13, olha o que é que Paulo diz. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. E se você me perguntar, irmão Ibe, que escape é esse? O próprio Paulo responde escrevendo aos Gálatas. É aquilo que a gente leu. Gálatas 5, verso 23. Domínio próprio. Esse é o escape que Deus providencia para mim e para você. É você olhar para a situação e dizer, rapaz, negócio aí é tentador. A proposta aí me fez tremer a base. Mas eu não vou entrar não. Eu não vou aceitar não. Isso não dá para mim não. Negócio é bom, viu? Mas e as consequências? Porque o domínio próprio também me faz refletir, pensar, meditar, analisar. Isso também está tudo dentro desse bojo
do domínio próprio. Ele não só freia, ele não só estabelece os limites, como ele também me faz pensar, refletir, analisar, olhar para a situação e dizer: não, eu não quero, vou resistir, porque as consequências é essa e essa. Olha a importância do domínio próprio. Porque a tentação está aí. Ela vem para todo mundo. Não vá pensar que tentação é uma coisa que só acontece com pessoas carnais. Não, tentação está aí para pegar todo mundo. Quem ora, quem não ora, quem lê Bíblia, quem não lê. É tentação, meu filho. Tentação vem para todo mundo. Não vá pensar que seu pastor é de ferro, né? Sua mulher, porque só vive na oração, é de ferro. Seu marido, porque lê muita Bíblia, é o homem do ministério de ferro. Não tem isso não. Tem isso não. José não era de ferro não. Davi não era de ferro não. Agora, quando a tentação vem, e o problema não é a tentação. O problema nunca foi a tentação. Tem um hino que a gente canta que explica isso em detalhes, em forma de canção. Tentado não cedas, ceder é pecar. O que é que o hino está dizendo em poucas palavras? Que o problema não é a tentação. Tentado, não ceda. Porque o ceder é o pecar. E a letra tem toda a razão. O problema não é a tentação, porque, como eu disse, ela vem para todo mundo. O problema é você não colocar em prática o domínio próprio. Esse elemento importante do fruto do Espírito. É por isso que é tão importante você estar em conexão constante com Deus, diária com Deus. Por quê? Ninguém sabe a hora da tentação. Tu sabe qual é a hora que vai ser tentado? Sabe nada. Tá tudo bem, tudo certo, de repente aparece. De repente o momento surge, e aí? Se você não tiver em conexão com Deus, quando a tentação chega de repente, aí você cai. José não sabia da arapuca que a mulher de Potifar estava preparando. Veja, o texto diz que teve um dia que ela pega os empregados, manda todo mundo ir para casa, larga todo mundo. Com certeza tomou um banho, botou uma lingerie egípcia, né? Aquela mulher deve ter botado uma roupinha muito sensual, disse: é hoje que eu pego José. Agora tu imagina se José não tivesse em conexão diária, constante com Deus. Que a tentação chega, meu irmão, e chega para todo mundo. E ela se materializa. Eu estou falando de mulher, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser a maconha, pode ser o crack, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa. Então é por isso que eu e você temos que estar sempre em sintonia, em conexão com Deus. Para colocar sempre esse atributo, esse elemento do fruto do Espírito em ação quando necessário. Porque você não sabe a hora que a tentação vai bater na porta. Então, o domínio próprio, ele vai me proteger contra as propostas das tentações, as propostas indecentes. Domínio próprio. Segundo lugar, o domínio próprio, ele me dá o controle sobre o corpo e sobre os desejos. Novamente, Paulo vai falar sobre isso. Primeira carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 4 ao 5. 1 Tessalonicenses 4, versículos do 4 ao 5, olha o que é que Paulo diz. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Agora, ora, como é que eu vou controlar o meu próprio corpo? Me diga, se não for utilizando-se dessa ferramenta tão poderosa que é o domínio próprio.
O autocontrole nos permite dominar nossos impulsos. E como eu falei, não é só impulsos físicos, são impulsos emocionais. Tem gente por aí, irmão, que é destrambelhado emocionalmente. Muitas vezes não é fisicamente, é emocionalmente. E aí o domínio próprio vem para quê? Para colocar os limites, para dizer, ei, calma, te controla. Te controla, mulher, te controla, homem. É por isso que Paulo vai dizer, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Porque, como eu falei, em tudo que Deus criou, Ele coloca limites. Agora, claro, cabe a mim e a você dizer, não, isso aqui não. O que é que Jó vai dizer? Jó diz assim, olha, fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar para uma virgem. O que é que Jó está querendo me dizer com isso? Que Jó tinha que vigiar com aquilo que ele olhava, porque Jó era um homem. Jó disse, eu fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar para uma virgem. Jó está colocando limites no seu corpo, porque ele quer agradar quem? A Deus. Ele quer viver uma vida de quê? De santidade. É por isso que Paulo diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Pastor Jonathan, lá da igreja Frutificando, família Frutificando, deu uma frase, falou uma frase comigo aqui uma vez que eu guardei. Ele disse, olha, o primeiro olhar é opcional. O segundo olhar é uma escolha. Aliás, o primeiro olhar é inevitável. Eu acho que foi isso a frase, né? O primeiro olhar é inevitável. Mas o segundo olhar é uma escolha. E é uma verdade. Você passa na rua, de repente aparece um mulherão. Primeiro olhar é inevitável, ela passou na frente. Já o segundo olhar é uma escolha. Estou falando uma mulher, pode ser qualquer coisa. O primeiro olhar é inevitável. Passou, você viu. É inevitável, não tem como. Passou na frente. Você viu. Agora o segundo olhar é uma escolha. O segundo olhar já passa pelo crivo do domínio próprio, do autocontrole. É por isso que Jó disse, eu vou estabelecer uma aliança com os meus olhos para não olhar para uma virgem. Aí Paulo diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa. Se você sabe que não pode estar sozinho na frente de um computador, se você sabe que não pode estar aí no celular, sem ninguém por perto, como é que tu está dando colher de chá? Porque muitas vezes os argumentos das pessoas são esses. Ah, irmão, e falar é fácil. Não, meu irmão. As coisas não são fáceis para ninguém. Por trás desse microfone aqui agora, não tem um super-homem. Eu não sou super-homem. Esse paletó aqui não é uma capa de Superman. Não. Eu tenho minhas falhas, como você tem as suas. Todos nós passamos por isso. Agora, o que é que a gente tem que exercer? O domínio próprio. Ai, irmão, eu não sei guardar segredo. Aprenda. Aprenda. A Bíblia está aí para nos ensinar. Domínio próprio. Esse é o grande problema. Ah, mas eu não posso ver uma mulher. Pode. O problema é que você não quer exercitar o domínio próprio. Ah, mas eu não posso ver um homem. Pode. É porque você não está clamando a Deus para que o Espírito Santo produza em você esse elemento do fruto do Espírito. Aí a gente acaba, acostumando. Não, é assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. Domínio próprio. O autocontrole, o domínio próprio nos permite dominar os nossos impulsos. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa.
O domínio próprio, como eu falei aqui há pouco, ele ajuda a controlar o quê? A matraca, a nossa língua, evitando palavras impensadas. Domínio próprio. Salomão vai dizer em Provérbios, aliás, quem mais fala contra essa questão da língua, do domínio próprio, é Salomão na Bíblia e Tiago. Se você ler a epístola de Tiago, Tiago dedica um capítulo quase inteiro sobre essa questão da língua, que é Tiago capítulo 3. Em casa, você pode ler Tiago capítulo 3, ou aí no seu celular, tem uma Bíblia nele. Depois, com calma, leia aí Tiago capítulo 3, e você vai ver Tiago só falando praticamente esse capítulo inteiro sobre o poder da língua. Agora, Salomão também vai falar muito, são os dois que falam muito dessa questão do domínio próprio na língua. Porque tem gente que o problema dele não é uma mulher, não é um homem, não é dinheiro, não é comida, é a língua. Ô língua ferina miserável. É ou não é? A língua é mais afiada que o canivete. Ô língua réia para falar dos outros. É ou não é, velho? Então o que é que você tem que pedir ao Espírito Santo? Espírito Santo, eu preciso dessa virtude do fruto do Espírito, domínio próprio aqui, ó, na minha língua. Olha o que é que Salomão diz em Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Tem gente por aí que já perdeu o emprego por causa de quê? Da língua. Tem gente por aí que já perdeu o ministério por causa de quê? Da língua. Tem gente por aí que já perdeu um casamento por causa de quê? Da língua. Tem gente por aí que já perdeu oportunidades por causa de quê? Da língua. Tem gente por aí que já perdeu amizades por causa de quê? Da língua. Eu acredito que eu falei aqui para vocês essa história. Se não foi aqui, foi em alguma igreja que eu estive pregando, mas eu já falei sobre isso. Eu assisti um podcast. Esse camarada é até pastor, empresário, né? E ele é muito bem sucedido na área dele. Ele é palestrante, motivacional, também é pastor. E ele disse que ele e o sócio foram para Israel fechar um contrato milionário com um judeu. Pegaram o avião aqui no Brasil, animados, felizes. Foram lá para Israel. Chegou em Tel Aviv, foram para um restaurante lá em Israel assinar o contrato, um contrato de milhões da empresa dele aqui no Brasil com esse empresário de Israel. E ali sentaram-se na mesa, cumprimentaram-se, falaram do projeto, falaram da alegria de firmar aquela parceria, que aquela parceria dá muito frutos, né? Estavam todos ali muito animados, os dois empresários brasileiros e aquele empresário judeu. Quando terminou de assinar o contrato, prego batido, aí o sócio desse pastor, que é empresário, que é palestrante, abriu a boca na mesa e disse assim: agora tá tudo certinho, tudo fechado aqui, tudo, né? Tudo organizado, agora eu vou comemorar. Aí chegou pro empresário judeu e disse: olha, hoje eu vou partir aqui para cima das mulheres de Israel. Hoje eu vou para boate, hoje eu vou à forra, vou tomar todas, vou pegar umas mulheres aqui de Israel. Hoje a gente vai fazer a forra. Aí o pastor baixou a cabeça, né, todo constrangido. Aí o empresário judeu disse: dê licença aqui. Depois que ele falou isso, dê licença aqui. Aí pegou o contrato que estava em cima da mesa, tirou aqui do envelope e rasgou o contrato todinho. Aí o pastor disse que ficou chocado com aquela cena. O amigo dele disse: o que foi, rapaz? O que foi que você fez? Que loucura é essa? Você acabou de rasgar o contrato. O empresário disse: você é casado? Sou. Ele disse: como é que eu estou fechando um contrato com um camarada que não respeita nem o casamento, nem a mulher dele,
porque acabou de fechar um contrato comigo. Quem é que me garante que você não vai ser desleal comigo, como você está sendo com sua família, com a sua mulher? A partir de agora, o contrato está rompido. Encerra-se por aqui a nossa parceria. Está desfeita a nossa parceria. Rasgou o contrato na frente deles. Pegou a pasta dele, se levantou, foi embora. E o pastor disse: perdemos um contrato de milhões por causa de uma língua miserável de um sócio. Trazendo isso para dentro do texto que a gente leu de Provérbios, vê se isso não encaixa-se perfeitamente naquilo que Salomão disse há muitos anos atrás. Provérbios 10:19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. O domínio próprio tem que estar aqui também, na boca. Controlando essa língua. Tenha controle, meu irmão. Talvez você não saiba, mas lá na empresa já estão de olho em tu por causa da língua. Tenha cuidado, talvez você não tenha percebido, mas lá na igreja já estão de olho em você por causa da língua. Tenha cuidado. Tenha cuidado. O domínio próprio, ele tem que agir em todas as áreas da nossa vida. Veja como esse elemento é tão importante. Paulo coloca ele ao lado do amor, da mansidão, olha, da amabilidade, da bondade. E ele está lá naquela galeria ali, não é por menos não, é porque ele é tão importante quanto os outros. O sujeito pode ser amoroso se não tiver domínio próprio. Pensa comigo. Ele é tão bonzinho, mas não tem domínio próprio. Faz sentido para você? Então, se o domínio próprio está ali naquela galeria que Paulo colocou, né? Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Se o domínio próprio está ali também, junto desses outros 8, essas 8 virtudes, é porque ela é extremamente importante. Ele é extremamente importante. Você quer ver outra coisa importante do domínio próprio? Equilíbrio emocional. É ele que nos permite manter a calma. Um dia desses, um amigo meu empresário demonstrou isso na prática. Eu conversando com ele, de repente ele disse: sabe de uma coisa? Eu vou resolver um problema muito sério amanhã. Aí no telefone ele fez assim, Percebi que ele deu uma respirada muito forte. Depois que ele terminou de respirar, aí eu percebi aquele silêncio. Eu disse: ele está respirando, ele está relaxando. Aí com 1 minuto depois que ele deu essa respirada forte, ficou aquele silêncio entre eu e ele. De cá eu já percebi que ele estava, né? Aí eu fiquei calado, esperei ele falar. Daqui a pouco ele disse: sabe de uma coisa? Amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu penso nisso. E sabe o que foi que ele me mostrou com aquilo? Ele exercendo na prática o domínio próprio. Domínio próprio nos faz entender que a calma, a paciência pode resolver problemas terríveis. E se a gente não souber exercitar isso, aplicar isso, o que já está ruim vai ficar pior. É por isso que, novamente, voltando para Provérbios, Salomão vai dizer algo incrível lá em Provérbios 16:32. Você já deve ter ouvido alguém ler esse texto. Provérbios 16:32 diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que controlar uma cidade. Salomão faz um paralelo. Salomão faz um paralelo entre um homem paciente
e um guerreiro. Entre controlar um espírito e controlar uma cidade. Salomão coloca uma coisa de um lado, outra do outro e começa a dizer, olha, é mais importante ser paciente do que ser um guerreiro. É melhor ser paciente do que ser um guerreiro. Depois ele coloca o espírito e uma cidade. Ele diz, olha, é melhor controlar o espírito do que conquistar uma cidade. Faz todo sentido isso. Porque uma pessoa que tem domínio próprio, meu irmão, ela vive bem. Ela não sofre com depressão, com ansiedade. Ele não vive por aí com a mão na cabeça, chutando a lata. Ele não é um ser insuportável. Porque pensa numa coisa ruim é você conviver com um sujeito, um homem ou uma mulher descontrolado. Meu irmão, isso é uma loucura. Isso é loucura. É ou não é? Eu já morei junto de gente descontrolada. Meu irmão. Tu diz assim, rapaz, eu penso que o inferno vai ser desse jeito. Não sei se tu já morou perto de gente descontrolada. Meu irmão, a boca é cheia de palavrão. É ou não é? Eu já tive esse desprazer. E o pior, viu? Que o descontrolado de lá, sem controle, e eu aqui exercitando o meu domínio próprio. Porque a vontade que dava era dizer, mas rapaz, toma jeito na tua cara, rapaz, tem vergonha. Tu não tá percebendo que tu vive em comunidade, em sociedade, tu tá desrespeitando todo mundo, mas aí o descontrole dele fazia eu exercitar o meu domínio próprio. Porque a vontade que dava mesmo era abrir a janela também e dizer, rapaz, tem dó da gente, tem paciência. Meu irmão, quem não tem equilíbrio emocional e o domínio próprio vai nos ajudar nisso. É por isso que Salomão diz, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Veja que isso está no nosso dia a dia, no nosso dia a dia. Está no trânsito? Se não tiver domínio próprio, meu irmão. O Brasil assistiu aí uma reportagem, uma cena esses dias, né? Você deve ter visto aí, essa matéria ganhou o Brasil. Saiu na internet e tudo. Uma senhora, o carro dela bateu num carro da frente. Eu só me lembro de ter visto rapidamente o vídeo. E a informação que eu tive ali pelo vídeo foi que os dois carros bateram, né? Não foi coisa grave. Um bateu no outro, deve ter amassado ali os veículos. O que foi que o camarada fez? Desceu do carro com a arma, se aproximou do vidro do carro onde estava aquela mulher e começou a atirar. Atirou nos pneus do carro e começou a atirar em direção à mulher. Por sorte, o carro dela era blindado. Senão aquele cara tinha matado possivelmente aquela mulher. E sabe onde é que ele estava agora? No mínimo num presídio, pegando aí 20, 30 anos de cadeia. Que no Brasil a gente fala isso, mas nem acontece, né? Ele compra um cesto da pena, pronto, vai para casa. Mas veja, se aquela mulher não tem um veículo blindado e ela filmava ele atirando nela. Atirou nos pneus, depois atirou em direção a ela. Se aquela mulher não tem um carro com os vidros blindados, a lataria blindada, aquela mulher estava morta. Por causa de quê? Um carro que bateu no outro e o cara não soube controlar as suas emoções. O que é isso? Domínio próprio. Domínio próprio. E isso, meu irmão, o problema, como eu já disse aqui, não está nas coisas. Eu estou falando desse caso, mas isso serve para qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo, olha, no passado a gente escutava muito isso. Cuidado com a televisão, né? Cuidado com a televisão. Isso aí, meu irmão, é os olhos do diabo dentro da sua casa. Eu escutei muito isso na igreja. Quando pequeno, né?
a ignorância não permitia as pessoas terem uma percepção diferente. Hoje não é mais televisão. O que é hoje? Celular. Um amigo meu católico mandou um padre, na sua homilia, no seu sermão na igreja, com o celular na mão, dizendo para a multidão de devotos da sua igreja, né? Isso aqui é um monstro, isso aqui é um bicho, isso aqui é... O rapaz católico mandou para mim: irmão Ibe, o senhor concorda com o padre aqui? Eu disse: não, meu filho, concordo com o padre não. E eu vou lhe explicar por quê. O problema que o padre não identificou não está no celular. Celular não tem vida, celular não tem vontades, celular não tem desejos. Isso quem tem é o ser humano. O problema não está nas coisas, o problema está nas pessoas. Tem gente que o maior problema dele não é nem o celular, é dinheiro. Tem outros que o problema dele nem é celular, nem é dinheiro, é mulher. É ou não é? Tem outros que o problema dele não é celular, dinheiro, nem mulher, é a língua. E aí? O problema não são as coisas, o problema são as pessoas. No céu, Deus não vai ter uma bancada dizendo: Ibe, eu sei que você sofreu muito, meu filho, mas o seu problema foi esse aparelho, não foi? Ibe, eu entendo você. É tanta tecnologia e esse aparelho aqui era a sua perdição. Não, Deus não vai julgar coisas. Deus vai julgar pessoas. Tem nada a ver com celular, com carro, com televisão, não. O problema está nas pessoas. Quando a gente não tem domínio próprio, nós somos escravizados. Paulo vai dizer a Timóteo que o problema não é o dinheiro. Eu já vi até gente pregando: cuidado com dinheiro, irmão, crente não precisa ter dinheiro. Eu digo: o quê? Manda o teu para mim para tu ver, se eu não quero, né? Que conversa, irmão. O problema não é o dinheiro. Paulo deixa claro que o problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então, quando você não coloca limites, quando você não exerce o domínio próprio, aí o dinheiro vira senhor, quando ele deveria ser servo. Aí ele vira rei, quando ele deveria ser escravo. Porque o dinheiro, como um bom servo, meu irmão, é um dos melhores empregados que o homem pode ter. Agora, quando ele troca de posição e o homem vira escravo dele, aí é a ruína do homem. Aí é falta de quê? Domínio próprio. Então, aprenda a ser equilibrado. Mas eu não consigo ver isso, eu não consigo ver aquilo. Saia, vá tomar uma aguinha, vá dar uma respirada. Aprenda a controlar suas emoções. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. Para fechar, o domínio próprio também, ele nos fortalece espiritualmente. Quando a gente exerce o domínio próprio, ele vai nos permitir viver de acordo com a vontade de Deus. Perceba, todo homem na Bíblia, todo homem e mulher de Deus que exerceram o domínio próprio foram vitoriosos. O exemplo mais clássico, mais conhecido é José. E não venha me dizer que José era molenga, que José não gostava de mulher, não é nada disso. A grande questão é que José exerceu o domínio próprio. Aquele momento da vida de José foi um fator determinante. Se José se rende àquela mulher, se José não exerce o domínio próprio naquele momento, não existia José governador. A família de Jacó estaria numa situação difícil. Porque um detalhe importante, hein? Quando a gente não exerce domínio próprio, o prejuízo não é só individual, é coletivo. Pensa comigo se José se rende àquela mulher. O Egito lá na frente ia ser governado por quem? Viria uma fome de 7 anos na terra. Tudo dependia
do autocontrole de José. Ele tinha sido a pessoa que Deus levantou para poupar o Egito, para poupar a família dele, para salvar muita gente, porque foi os sonhos de Faraó que José interpretou que anteveu toda aquela crise que aconteceu e poupou a vida de milhares de pessoas. Mas tudo isso só foi possível porque lá atrás um homem disse não. A mulher disse, mas vamos, José. Potifar não está em casa. Olha para esse baby doll aqui que eu comprei. Não está na Bíblia não, viu? Me permita fazer aqui uma licença poética. Me permita fazer aquilo que os cineastas fazem quando vão filmar alguma coisa da Bíblia, né? Chamamos isso de licença poética. Deixa a minha mente ser criativa. Não está na Bíblia essa expressão, mas eu imagino a mulher de Potifar dizendo, mas rapaz, né? Fui ali, rapaz, na loja do shopping, comprei essa roupinha. Olha aqui, ó. Sensualizando. E José disse, não, você tá louca. Sai daí, rapaz. Sai pra lá, mulher. O que é isso? Domínio próprio. O domínio próprio nos fortalece espiritualmente, permitindo-nos viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de quê? Qual é a última expressão que Paulo usa? Equilíbrio. E esse equilíbrio só é possível com o domínio próprio. O domínio próprio ele é visto na real conversão de uma pessoa. O cara diz, rapaz, isso era matador de gente. Mas agora está servindo a Cristo. Olha a diferença. O outro chega e diz isso aí, será tão bruto, isso era tão ignorante. Rapaz, depois que esse homem conheceu Jesus, rapaz, é uma outra pessoa. Sabe o que é que ela está dizendo? Eu estou vendo o domínio próprio na vida dele. Essa mulher, isso era tão fofoqueira, faladeira da vida dos outros. Rapaz, essa mulher agora só vive na igreja. Essa mulher é uma bênção. Essa mulher mudou. Sabe o que é que ela está vendo? Domínio próprio. O domínio próprio, ele constrói uma fortaleza espiritual. Antes, quando eu não conhecia Deus, tudo que aparecia, eu abraçava. Tudo que surgia, eu fazia. Todas as propostas que vinham, eu aceitava. Mas quando eu conhecia a Cristo, ele disse, Ibe, o Espírito Santo vai gerar em você o fruto dele. E nesse fruto vai ter o domínio próprio. Aí antes, aquilo que eu dizia sim, hoje eu digo não. E isso não é ser escravo, é ser livre. Porque só quem é livre pode fazer escolhas. Quem é escravo, não. Quem é escravo tem que aceitar aquilo que é lhe dado. O livre não. O livre diz quero, não quero, aceito, não aceito. Esse é o livre. E quem é que me dá essa condição? O domínio próprio. Ele vai nos proteger contra as vulnerabilidades. Ele nos protege contra as armadilhas, contra os perigos do mundo. Salomão vai dizer em Provérbios 25, 28. Esse texto é fabuloso. Provérbios 25, 28. O que é que Salomão diz ali? Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Eu pergunto a você, imagina uma cidade sem domínio próprio, sem muros. Imagina uma cidade bonita, uma cidade rica que não tem muros. Salomão vai dizer, como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Alguém vai dizer, é tão bonitinha, mas o outro vai dizer, é tão ordinária. O outro vai dizer, é tão inteligente, mas o outro vai dizer, é tão desonesto. Sabe o que é que as pessoas estão dizendo? Elas estão percebendo virtudes, qualidades em você, mas infelizmente, por não ter domínio próprio,
tudo isso vai ser maculado. Alguém vai dizer, ó, tão elegante, mas o outro vai dizer, é tão fofoqueira. Um vai dizer, ó, tem tanto dinheiro, o outro vai dizer, mas é tão orgulhoso, tão metido a besta. Porque está faltando o elemento domínio próprio. Irmão Ibe, como é que eu tenho isso na minha vida? Buscando o Espírito Santo. Estabelecendo os limites na sua vida. Meditando na palavra de Deus. Orando. Porque tudo isso vem do céu. Isso não é um comprimido que a gente compra na farmácia. É sendo responsável. Veja, Jó disse, fiz uma aliança com os meus olhos, para não olhar para uma virgem. Isso aqui é um conjunto de elementos humanos com elementos espirituais. Senhor, me ajude, mas eu faço a minha parte. Mas eu fujo da aparência do mal. Deus me dê graça. Ele me dá. Mas eu tenho que fugir da aparência do mal. E só assim a gente tem domínio próprio. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por ter falado grandemente aos nossos corações, a começar pelo meu. Obrigado por esse alimento tão importante, tão necessário. Obrigado. Te agradeço, Senhor, por cada vida, por cada pessoa, por cada lar, por cada coração que diariamente tem ouvido, não a minha palavra, porque eu nada tenho, mas a tua palavra, Senhor. Obrigado por ter me ensinado hoje grandes verdades. Me ajuda, Pai. Que eu possa viver segundo a tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Você ouviu mais uma Crônica da Manhã. Um momento de reflexão no começo do seu dia. Se você quer ouvir esta ou outras crônicas com o evangelista Ibinéias Júnior, baixe o Spotify e pesquise por Rádio Maranata FM. Lembrando que aqui tem o selo e nos acompanhe. O carro dela bateu num carro da frente. Eu só me lembro de ter visto rapidamente o vídeo. E a informação que eu tive ali pelo vídeo foi que os dois carros bateram, né? Não foi coisa grave. Um bateu no outro, deve ter amassado ali os veículos. O que foi que o camarada fez? Desceu do carro com a arma, se aproximou do vidro do carro onde estava aquela mulher e começou a atirar. Atirou nos pneus do carro e começou a atirar em direção à mulher. Por sorte, o carro dela era blindado. Senão aquele cara tinha matado possivelmente aquela mulher. E sabe onde é que ele estava agora? No mínimo num presídio, pegando aí 20, 30 anos de cadeia. Que no Brasil a gente fala isso, mas nem acontece, né? Ele compra um cesto da pena, pronto, vai para casa. Mas veja, se aquela mulher não tem um veículo blindado e ela filmava ele atirando nela, atirou nos pneus, depois atirou em direção a ela. Se aquela mulher não tem um carro com os vidros blindados, a lataria blindada, aquela mulher estava morta. Por causa de quê? Um carro que bateu no outro e o cara não soube controlar as suas emoções. O que é isso? Domínio próprio. Domínio próprio. E isso, meu irmão, o problema, como eu já disse aqui, não está nas coisas. Eu estou falando desse caso, mas isso serve para qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo, olha, no passado a gente escutava muito isso. Cuidado com a televisão, né? Cuidado com a televisão. Isso aí, meu irmão, é os olhos do diabo dentro da sua casa. Ah, eu escutei muito isso na igreja. Quando pequeno, né? A ignorância
não permitia as pessoas terem uma percepção diferente. Hoje não é mais televisão. O que é hoje? Celular. Um amigo meu católico mandou um padre, na sua homilia, no seu sermão na igreja, com o celular na mão, dizendo para a multidão de devotos da sua igreja, né? Isso aqui é um monstro, isso aqui é um bicho, isso aqui é... O rapaz católico mandou para mim: irmão Ibe, o senhor concorda com o padre aqui? Eu disse: não, meu filho, concordo com o padre não. E eu vou lhe explicar por quê. O problema que o padre não identificou não está no celular. Celular não tem vida, celular não tem vontades, celular não tem desejos. Isso quem tem é o ser humano. O problema não está nas coisas, o problema está nas pessoas. Tem gente que o maior problema dele não é nem o celular, é dinheiro. Tem outros que o problema dele nem é celular, nem é dinheiro, é mulher. É ou não é? Tem outros que o problema dele não é celular, dinheiro, nem mulher, é a língua. E aí? O problema não são as coisas, o problema são as pessoas. No céu, Deus não vai ter uma bancada dizendo: Ibe, eu sei que você sofreu muito, meu filho, mas o seu problema foi esse aparelho, não foi? Ibe, eu entendo você. É tanta tecnologia e esse aparelho aqui era a sua perdição. Não, Deus não vai julgar coisas, Deus vai julgar pessoas. Tem nada a ver com celular, com carro, com televisão, não. O problema está nas pessoas. Quando a gente não tem domínio próprio, nós somos escravizados. Paulo vai dizer a Timóteo que o problema não é o dinheiro. Eu já vi até gente pregando: cuidado com dinheiro, irmão, crente não precisa ter dinheiro. Eu digo: o quê? Manda o teu pra mim pra tu ver, se eu não quero, né? Que conversa, irmão. O problema não é o dinheiro. Paulo deixa claro que o problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então, quando você não coloca limites, quando você não exerce o domínio próprio, aí o dinheiro vira senhor, quando ele deveria ser servo. Aí ele vira rei, quando ele deveria ser escravo. Porque o dinheiro, como um bom servo, meu irmão, é um dos melhores empregados que o homem pode ter. Agora, quando ele troca de posição e o homem vira escravo dele, aí é a ruína do homem. Aí é falta de quê? Domínio próprio. Então, aprenda a ser equilibrado. Mas eu não consigo ver isso, eu não consigo ver aquilo. Saia, vá tomar uma aguinha, vá dar uma respirada. Aprenda a controlar suas emoções. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. Para fechar, o domínio próprio também, ele nos fortalece espiritualmente. Quando a gente exerce o domínio próprio, ele vai nos permitir viver de acordo com a vontade de Deus. Perceba, todo homem na Bíblia, todo homem e mulher de Deus que exerceram o domínio próprio foram vitoriosos. O exemplo mais clássico, mais conhecido é José. E não venha me dizer que José era molenga, que José não gostava de mulher, não é nada disso. A grande questão é que José exerceu o domínio próprio. Aquele momento da vida de José foi um fator determinante. Se José se rende àquela mulher, se José não exerce o domínio próprio naquele momento, não existia José governador. A família de Jacó estaria numa situação difícil. Porque um detalhe importante, hein? Quando a gente não exerce domínio próprio, o prejuízo não é só individual, é coletivo. Pensa comigo se José se rende àquela mulher. O Egito lá na frente ia ser governado por quem? Viria uma fome de 7 anos na terra. Tudo dependia
do autocontrole de José. Ele tinha sido a pessoa que Deus levantou para poupar o Egito, para poupar a família dele, para salvar muita gente, porque foi os sonhos de Faraó que José interpretou que anteveu toda aquela crise que aconteceu e poupou a vida de milhares de pessoas. Mas tudo isso só foi possível porque lá atrás um homem disse não. A mulher disse, mas vamos, José. Potifar não está em casa. Olha para esse baby doll aqui que eu comprei. Não está na Bíblia não, viu? Me permita fazer aqui uma licença poética. Me permita fazer aquilo que os cineastas fazem quando vão filmar alguma coisa da Bíblia, né? Chamamos isso de licença poética. Deixa a minha mente ser criativa. Não está na Bíblia essa expressão. Mas eu imagino a mulher de Potifar dizendo, mas rapaz, né? Fui ali, rapaz, na loja do shopping, comprei essa roupinha. Olha aqui, ó. Sensualizando. E José disse, não, você tá louca. Sai daí, rapaz. Sai pra lá, mulher. O que é isso? Domínio próprio. O domínio próprio nos fortalece espiritualmente, permitindo-nos viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de quê? Qual é a última expressão que Paulo usa? Equilíbrio. E esse equilíbrio só é possível com o domínio próprio. O domínio próprio ele é visto na real conversão de uma pessoa. O cara diz, rapaz, isso era matador de gente. Mas agora está servindo a Cristo. Olha a diferença. O outro chega e diz, isso era tão bruto. Isso era tão ignorante. Rapaz, depois que esse homem conheceu Jesus, rapaz, é uma outra pessoa. Sabe o que é que ela está dizendo? Eu estou vendo o domínio próprio na vida dele. Essa mulher, isso era tão fofoqueira, faladeira da vida dos outros. Rapaz, essa mulher agora só vive na igreja. Essa mulher é uma bênção. Essa mulher mudou. Sabe o que ela está vendo? Domínio próprio. O domínio próprio, ele constrói uma fortaleza espiritual. Antes, quando eu não conhecia Deus, tudo que aparecia, eu abraçava. Tudo que surgia, eu fazia. Todas as propostas que vinham, eu aceitava. Mas quando eu conhecia a Cristo, ele disse, Ibe, o Espírito Santo vai gerar em você o fruto dele. E nesse fruto, vai ter o domínio próprio. Aí antes, aquilo que eu dizia sim, hoje eu digo não. E isso não é ser escravo, é ser livre. Porque só quem é livre pode fazer escolhas. Quem é escravo, não. Quem é escravo tem que aceitar aquilo que é lhe dado. O livre, não. O livre diz, quero, não quero, aceito, não aceito. Esse é o livre. E quem é que me dá essa condição? O domínio próprio. Ele vai nos proteger contra as vulnerabilidades. Ele nos protege contra as armadilhas, contra os perigos do mundo. Salomão vai dizer em Provérbios 25, 28. Esse texto é fabuloso. Provérbios 25, 28. O que é que Salomão diz ali? Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Eu pergunto a você, imagina uma cidade sem domínio próprio, sem muros. Imagina uma cidade bonita, uma cidade rica que não tem muros. Salomão vai dizer, como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Alguém vai dizer, é tão bonitinha, mas o outro vai dizer, é tão ordinária. O outro vai dizer, é tão inteligente, mas o outro vai dizer, é tão desonesto. Sabe o que é que as pessoas estão dizendo? Elas estão percebendo virtudes, qualidades em você, mas infelizmente, por não ter domínio próprio,
tudo isso vai ser maculado. Alguém vai dizer, ó, tão elegante, mas o outro vai dizer, é tão fofoqueira. Um vai dizer, ó, tem tanto dinheiro, o outro vai dizer, mas é tão orgulhoso, tão metido a besta. Porque está faltando o elemento domínio próprio. Irmão Ibe, como é que eu tenho isso na minha vida? Buscando o Espírito Santo. Estabelecendo os limites na sua vida. Meditando na palavra de Deus. Orando. Porque tudo isso vem do céu. Isso não é um comprimido que a gente compra na farmácia. É sendo responsável. Veja, Jó disse, fiz uma aliança com os meus olhos, para não olhar para uma virgem. Isso aqui é um conjunto de elementos humanos com elementos espirituais. Senhor, me ajude, mas eu faço a minha parte. Mas eu fujo da aparência do mal. Deus me dê graça. Ele me dá. Mas eu tenho que fugir da aparência do mal. E só assim a gente tem domínio próprio. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por ter falado grandemente aos nossos corações, a começar pelo meu. Obrigado por esse alimento tão importante, tão necessário. Obrigado. Te agradeço, Senhor, por cada vida, por cada pessoa, por cada lar, por cada coração que diariamente tem ouvido, não a minha palavra, porque eu nada tenho, mas a tua palavra, Senhor. Obrigado por ter me ensinado hoje grandes verdades. Me ajuda, Pai. Que eu possa viver segundo a tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Você ouviu mais uma Crônica da Manhã. Um momento de reflexão no começo do seu dia. Se você quer ouvir esta ou outras crônicas com o evangelista Ibinéias Júnior, baixe o Spotify e pesquise por Rádio Maranata FM. Lembrando que aqui tem o selo e nos acompanhe. Eu digo não. E isso não é ser escravo, é ser livre. Porque só quem é livre pode fazer escolhas. Quem é escravo, não. Quem é escravo tem que aceitar aquilo que é lhe dado. O livre, não. O livre diz, quero, não quero, aceito, não aceito. Esse é o livre. E quem é que me dá essa condição? O domínio próprio. Ele vai nos proteger contra as vulnerabilidades. Ele nos protege contra as armadilhas, contra os perigos do mundo. Salomão vai dizer em Provérbios 25, 28. Esse texto é fabuloso. Provérbios 25, 28. O que é que Salomão diz ali? Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Eu pergunto a você, imagina uma cidade sem domínio próprio, sem muros. Imagina uma cidade bonita, uma cidade rica que não tem muros. Salomão vai dizer, como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Alguém vai dizer, é tão bonitinha, mas o outro vai dizer, é tão ordinária. O outro vai dizer, é tão inteligente, mas o outro vai dizer, é tão desonesto. Sabe o que é que as pessoas estão dizendo? Elas estão percebendo virtudes, qualidades em você, mas infelizmente, por não ter domínio próprio, tudo isso vai ser maculado. Alguém vai dizer, ó, tão elegante, mas o outro vai dizer, é tão fofoqueira. Um vai dizer, ó, tem tanto dinheiro, o outro vai dizer, mas é tão orgulhoso, tão metido a besta. Porque está faltando o elemento domínio próprio. Irmão Ibe, como é que eu tenho isso na minha vida? Buscando o Espírito Santo. Estabelecendo os limites na sua vida.
meditando na palavra de Deus, orando, porque tudo isso vem do céu. Isso não é um comprimido que a gente compra na farmácia. É sendo responsável. Veja, Jó disse: fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar para uma virgem. Isso aqui é um conjunto de elementos humanos com elementos espirituais. Senhor, me ajude, mas eu faço a minha parte. Mas eu fujo da aparência do mal. Deus me dê graça. Ele me dá, mas eu tenho que fugir da aparência do mal. E só assim a gente tem domínio próprio. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por ter falado grandemente aos nossos corações, a começar pelo meu. Obrigado por esse alimento tão importante, tão necessário. Obrigado. Te agradeço, Senhor, por cada vida, por cada pessoa, por cada lar, por cada coração que diariamente tem ouvido não a minha palavra, porque eu nada tenho, mas a tua palavra, Senhor. Obrigado por ter me ensinado hoje grandes verdades. Me ajuda, Pai, que eu possa viver segundo a tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Você ouviu mais uma Crônica da Manhã. Um momento de reflexão no começo do seu dia. Se você quer ouvir esta ou outras crônicas com o evangelista Ibinéias Júnior, baixe o Spotify e pesquise por Rádio Maranata FM. Lembrando que aqui tem o selo e nos acompanhe. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por ter falado grandemente aos nossos corações, a começar pelo meu. Obrigado por esse alimento tão importante, tão necessário. Obrigado. Te agradeço, Senhor, por cada vida, por cada pessoa, por cada lar, por cada coração que diariamente tem ouvido não a minha palavra, porque eu nada tenho, mas a tua palavra, Senhor. Obrigado por ter me ensinado hoje grandes verdades. Me ajuda, Pai, que eu possa viver segundo a tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Você ouviu mais uma Crônica da Manhã. Um momento de reflexão no começo do seu dia. Se você quer ouvir esta ou outras crônicas com o evangelista Ibinéias Júnior, baixe o Spotify e pesquise por Rádio Maranata FM. Lembrando que aqui tem o selo e nos acompanhe. Cada manhã, um momento de reflexão no começo do seu dia. Se você quer ouvir esta ou outras crônicas com o evangelista Ibinéias Júnior, baixe o Spotify e pesquise por Rádio Maranata FM. Lembrando que aqui tem o selo e nos acompanhe. Rádio Maranata FM. Lembrando que aqui tem o selo e nos acompanhe.